Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Oséias. Nós estamos estudando o livro de Oséias, estamos no capítulo 3. E Deus tem falado conosco através deste livro. E tenho certeza que vai continuar falando, amém? Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, amém? Nós aprendemos isso no primeiro dia, sobre profetas maiores e menores. E o livro do profeta Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, amém? Capítulo 3, é um capítulo pequeno, não vou ler apenas, como o capítulo é pequeno, eu vou ler ele todo, amém? Eu estou aqui com a Almeida, e Almeida também? Almeida, né? Amém. Versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifícios, e sem estátua, e sem éfode, ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós, bem rápido assim, para não tomar muito tempo, mas o livro de Oséias se trata de uma história de um profeta que nenhum profeta na Bíblia viveu o que ele viveu. Deus chamou Oséias e ele seria uma representação do próprio Deus. Oséias é o profeta que representou Deus e se casou com uma mulher que representava o povo. Ele representava Deus no seu amor, na sua fidelidade, porque era um marido justo, fiel, e a sua mulher representava o povo de Deus, que era um povo rebelde, que adulterava, e adulterar aqui não é a palavra adulterar no sentido de estar com outra pessoa, mas adulterava no sentido da adoração. O povo de Deus adulterava adorando deuses que não eram o seu Deus. Assim como uma esposa não pode ter um outro marido, o povo de Deus não pode ter um outro Deus. E Deus colocou Oséias representando o próprio Deus, e Homer, que foi a mulher que ele se casou, que a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Deus ordena que ele se casa com uma mulher prostituta, que não teria chance dele viver um casamento saudável, ela iria traí-lo, porque era assim que era o povo de Deus. E Deus, assim, fazendo com que Oséias passasse por isso, Oséias ia entender qual era o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Como que Deus se sente quando o povo dele o trai, se desvia, se afasta, ou adora outros deuses. E Deus também nesse livro vai trazer, irmãos, a maneira como que Deus vai agir para trazer o seu povo de volta. E a maneira como Deus vai agir para trazer o seu povo de volta não é uma maneira fácil, mas é através do sofrimento, que é a maneira melhor como o ser humano responde positivamente. Não é verdade? O ser humano geralmente responde positivamente quando está sofrendo. Quando ele está sofrendo, ele se humilha. Quando está sofrendo, ele se arrepende. Quando ele está sofrendo, ele volta. Mas quando vai tudo bem na vida do ser humano, ele se torna rebelde. Ele quer ser dono das suas próprias decisões e ele se afasta. Então Deus, nesse livro, vai mostrar o seu amor por este povo, mesmo ele sendo um povo rebelde, e vai também mostrar como ele fará para trazer esse povo rebelde de volta aos seus braços. Amém? Então, no capítulo 1, quando Oséias se casa com Homer, ele tem com ela 2 filhos e depois mais um. E cada filho representa uma coisa. Cada filho tem um significado.
E o nome de cada filho, Deus mostra o que ele vai fazer. Eu não posso voltar lá, porque senão a gente não fica no capítulo 3. Porque ensinamento demora um pouco mais do que nos outros dias, né? Mas cada filho que Oséias tem representa algo que Deus vai fazer, ou uma decisão que Deus tomou, né? Jezreel, Loomi e Lohuama. Nenhum Deus diz, vou castigar. No outro ele diz, vocês não são mais o meu povo. Então Deus está mostrando como ele está indignado com o seu povo. No capítulo 3, irmãos, Deus vai trazer algo aqui que é muito interessante, provando como é grande o amor desse Deus pelo seu povo e a sua igreja. Eu vou entrar aqui pelo capítulo 1 e vou indo pelo resumo aqui, que eu sempre faço um resumo. No versículo 1, irmãos, do capítulo 3, Deus ordena a Oséias que ele vai atrás de Gomer, sua esposa. Eu falei Homer naquela hora, né? É Gomer o nome da esposa. Apesar de ela tê-lo deixado e se entregado a outro. Olha só, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez e ama uma mulher amada de teu amigo. Põe aí para nós uma tradução mais... Procura NVT ou NVI, que vai ficar mais claro. Amada de teu amigo, significa que ela estava com outro. Vai outra vez atrás da mulher que te deixou e nesse momento está nos braços de outro. É isso que Deus está querendo dizer. Tá? Amada de teu amigo e adúltera. Ou seja, ela é uma mulher adúltera. E ele diz, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Deus está dizendo para Oséias, vai de novo atrás da mulher que te deixou. Que tradução é essa? NVI. O Senhor disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Você vê? Profeta é um tipo de Deus na terra, passando pelo que Deus passa. E ele diz, apesar de eles voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Deus está dizendo, vai lá agora, pega a sua mulher, trate ela com amor, assim como eu trato com amor o povo que me abandona e vai após outros deuses para os adorar. E é interessante que, ainda no versículo 1, Deus ele fala sobre uma das formas de adoração que era oferecida a esse Deus. Esse Deus aqui é Baal. Os bolos sagrados de uvas passas. Esse povo, irmãos, para adorar esse Deus existia rituais. Como eu falei aqui a semana passada, adorar a Deus é fácil. Tudo que Deus exige de nós é limpo. Deus não humilha os seus servos. Deus não exige dos seus servos sacrifícios impossíveis. Deus exige de nós santidade, sacrifício vivo. A nossa própria vida é o maior sacrifício que nós podemos oferecer ao nosso Deus. Mas esses deuses, esses não. Esses humilham o ser humano. Faz do ser humano gato e sapato, como a gente costuma dizer. Então olha só que interessante. O culto a Baal era uma adoração orgiástica. Sabe o que quer dizer orgiástica, irmãos? Que incluía sacrifícios humanos. Eu vou explicar o que é orgiástica. É que não é muito agradável explicar isso. Incluía sacrifícios humanos, danças e preparação de bolos sagrados, que é esse que Deus citou. Baal era uma divindade cananeia fenícia, que era associada à fecundidade, à tempestade e à chuva. Por isso, a orgiástica, que é na verdade a orgia, que é relacionamento sexual entre grupos. Isso por si só já é humilhar o ser humano. Porque a ordem de Deus para o ser humano é que cada um tenha uma esposa. E que nenhum dos dois se relacione com ninguém, a não ser com a própria esposa. Porque o que passar disso se chama adultério.
Então esse Deus, ele exige das pessoas que o servem que eles façam aquilo que eles não fariam naturalmente. Então a diferença entre Deus e os deuses é que Deus, ele levanta o ser humano, ele honra o ser humano, e os deuses humilham os seres humanos. Não é de hoje, e eu não falo contra a religião de ninguém, mas é uma coisa nítida. A gente vê pessoas pagando promessas, irmãos, absurdas, fazendo coisas que o ser humano não tem capacidade de fazer naturalmente. Isso é uma exigência de deuses, que não é Deus. Eu não sei se eu vi ou ouvi, mas teve uma criança que ele nunca tinha cortado o cabelo e não cortaria, porque o pai ou a mãe fez uma promessa. Você vai subir aquelas escadas de nossa para espalhar. Está entendendo? Ou seja, o nosso Deus, irmãos, ele não exige isso. O que Deus exige da sua igreja é santidade, é observar a sua palavra. Mas esses deuses exigem coisas absurdas. Então aqui, irmãos, esse culto de orgia era para simbolizar a fecundidade que esse Deus dava, tanto para o ser humano, em relação a ter filhos, para os animais, para a terra fecundar a semente e dar o fruto. Então as pessoas tinham que simbolizar aquilo que é a fecundação. Como que nasce uma criança? Através do relacionamento entre um casal, certo? Então uma das coisas que ele exigia era isso, mas isso aqui ainda era pouco. Por quê? Porque além de tudo isso ainda, aqui diz que danças, né, bolos, Baal era uma divindade cananeia, e em cima aqui, eu digo aqui, ó, eu estou falando como se vocês estivessem lendo o que eu estou lendo, né? Incluía sacrifícios humanos. Já pensou, irmãos? Já pensou a dificuldade que era adorar um Deus desse? Aleluia. Deus, quando chamou Abraão, deu a Abraão uma promessa e cumpriu, era o seu filho Isaac. E depois Deus fez um teste a Abraão, para saber se Abraão tinha o coração no filho ou em Deus. Porque Abraão seria o pai de uma grande nação, ele tinha que passar pela aprovação. E Deus chama Abraão e diz: eu quero o filho que eu te dei, ofereça ele para mim em sacrifício. E Abraão foi, irmãos, a gente conhece a história. Mas na hora, Deus disse a Abraão: não toque no menino. O que eu queria saber, eu já sei. E você, seu coração é meu. E pode ficar tranquilo, o cordeiro para o sacrifício está aqui. Simbolizava Cristo, que morreria por mim e por você. Deus jamais vai receber um sacrifício humano. Ele próprio foi o sacrifício. Mas esses deuses aqui, não. E a gente sabe que isso não mudou, irmãos. Esses deuses mudaram de nome, mas não de tática. A tática continua sendo humilhar e maltratar o ser humano, que cai como escravo na mão deles. Olha só, os templos e altares de Baal eram construídos em morros, sob árvores e no teto das casas. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalins. Os sacerdotes queimavam incenso, dançavam em torno do altar e sacrificavam crianças. Caso as preces não fossem atendidas, os sacerdotes cortavam-se até o jorrar sangue, de forma a conseguir a compaixão de Baal. A Bíblia prova isso daqui. A Bíblia diz que quando Elias levantou um desafio contra os profetas de Baal, tinham 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal. E Elias diz: olha, vamos colocar aqui o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que primeiro quem começou? Os profetas de Baal. E a Bíblia diz que eles começaram a dançar e fazer o seu culto, e não tinha resultado. E Elias começou a zombar deles, e eles começaram a aumentar a intensidade do culto, e a Bíblia diz que eles começaram a
se cortar e a se flagelar. Isso daqui. Até que no final da tarde, nada feito, porque Baal não existe. Baal é uma divindade inventada pelo diabo, assim como todas as religiões, inventada pelo diabo para desviar as pessoas de Deus e colocar na escravidão. E a Bíblia diz que chegando à tarde, já flagelados, machucados, Elias diz: agora é a minha vez. E a Bíblia diz que ele restaura o altar, porque Deus não habita em um altar todo reventado, porque a bagunça deles quebrou todo o altar. Restaurou o altar, mandou colocar água, mandou colocar mais água, levantou a mão para o céu, invocou o nome de Deus e fogo caiu, consumindo o altar, lambendo a água em volta do altar e provando que Deus é Deus. Só existe um Deus, irmãos. Todo o restante é enganação do diabo. Paulo vai dizer: olha, não fiquem adorando essas estátuas que vocês adoram, porque a estátua em si não é nada, é um pedaço de pau, é um pedaço de pedra, mas por trás dela há demônios agindo, enganando, enfeitiçando. Então, o culto a Baal é isso. E é o que ela está? A mulher de Oséias, ela se afastou do casamento, foi para... a gente não sabe o que é isso, não sabe se ela foi para um tipo de templo, ou o que ela se envolveu. Mas a Bíblia mostra aqui que ela não podia voltar. Ela estava escrava. Ela estava escrava, e a Bíblia vai provar aqui. Ela estava escrava. Uma vez que ela foi, ela não conseguia mais voltar. Irmãos, quantas pessoas estão andando na presença de Deus e se afastam, e depois querem voltar, mas ficam escravizadas. Ficam escravizados se não for a misericórdia de Deus, não pode ser resgatado. Porque olha só o versículo 2. No versículo 2, Deus mostra que comprará seu povo das mãos daqueles que os escravizam. Mas uma vez Oséias vai representar o agir de Deus, demonstrando o amor pela sua esposa infiel. O que o versículo 2 diz? Põe aí, Fábio, eu vou acompanhar por aí que é mais fácil. Olha, por isso eu a comprei por 15 ciclos de prata e um homer, e um leteque de cevada. É um barril e meio. Isso aqui é porque as medidas é difícil, né? Né? É um barril e meio, né? Ou seja, ele teve que dar 15 peças de prata e um barril e meio de cevada, e ele a comprou. Se ele a comprou, significa que ela não era mais livre. Quando a gente estuda a história dos escravos, isso não é aqui no Brasil. Tem gente que pensa que a escravidão só foi no Brasil. A escravidão é muito mais antiga do que tudo. O próprio Abraão, na cultura deles, era normal. O Abraão tinha escravos, certo? Só que o escravo não era livre, ele não podia ir, mas ele podia ser vendido. Alguém podia comprar. E se alguém comprasse o escravo, ele passaria a ser propriedade de outra pessoa, como uma mercadoria. Infelizmente, irmão, mas isso aconteceu durante muitos e muitos séculos, milênios. Era da cultura, era algo legalizado. A gente não pode confundir com o que acontecia no Brasil. O que aconteceu no Brasil era crime, não era uma escravidão como era antes, era crime. As pessoas eram roubadas do seu país, vendidas pelo seu próprio povo e mandadas para cá, para os Estados Unidos. Mas a escravidão sempre existiu, e uma pessoa escrava, a palavra escravo já diz, escrava não é livre. E ela foi para, mais uma vez, para outro lugar, com outra pessoa, e lá ela se tornou escrava. Porque aqui dá a entender que é como se fosse até mesmo um tipo de leilão. Como se ela estava ali na praça. Quem já viu aqui as histórias sabe que os escravos eram ofertados nas praças, né? José do Egito chegou, chamado de José do Egito, porque ele foi para o Egito, não, ele não era do Egito, mas José do Egito, né? Quando ele chegou lá, ele chegou já escravo, como uma mercadoria, e diz que lá ele foi para o mercado de escravos e Potifar o comprou, e uma vez comprado passou a ser
propriedade do Potifar. Então aqui mostra, irmãos, que ela era livre, casada com Oséias, se afastou, se ajuntou com alguém que a escravizou, e agora Oséias, para tê-la novamente, vai ter que pagar. Isso daqui simboliza algo. É Deus mostrando o quê? Que Ele, o próprio Deus, iria comprar o seu povo. O seu povo se prostituiu, se tornou escravo deste mundo, desses deuses, e Deus iria comprar o seu povo novamente. Isso é um ato de amor. De amor. Pelo fato de Gomer ter voltado aos seus antigos amantes, aparentemente ela se tornou escrava deles e por isso precisava ser comprada ou resgatada, que é o que Jesus fez. Ele nos comprou e nos resgatou das mãos de quem? Do diabo. E Deus está dizendo que Ele iria fazer isso. Por isso que Oséias é um tipo de Deus, ele representa muito bem todos os atos que Deus iria fazer. Por um preço, né? Assim como Deus faria através de Cristo na cruz, pagando o preço da nossa libertação e assim nos dando a salvação. Porque nós só podemos ser salvos. A diferença, irmãos, é que nós, para ser salvos, precisamos tomar posse dessa salvação através de Cristo, crendo nele e nos entregando para Ele. E aí sim, o preço que Ele pagou passa a valer para nós. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que crê será salvo. Mas quem não crê será condenado. É como se quando nós crêssemos em Jesus, Ele depositasse na nossa conta uma quantia infinita. Todo dia Ele vai depositando. E todos os dias pagando a nossa dívida. Porque todos os dias nós somos devedores. Então o preço que Jesus pagou é um preço infinito. Não tem pecado que anule o preço que Cristo pagou. Porque o que Ele pagou vale para sempre. Verdade, meu Deus. Para aqueles que creem nele. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. O versículo 3, irmãos, o profeta diz à sua esposa que ela seria somente dele e que ele viveria com ela, pois quem paga por algo se torna o quê? Dono. A Bíblia diz que Cristo comprou a sua igreja. Aleluia, Pai. E a igreja de Cristo, irmãos, pode ficar tranquilo. A igreja de Cristo é dele e a Bíblia diz que ele não perde. Verdade. Então quem paga por algo é dono. E Cristo pagou o preço. É por isso que a morte não pode tocar em Cristo. Cristo tem todo o poder, irmãos. Ele tem todo o poder. Deus deu a Cristo todo o poder. Aleluia. Ele nos salvou. Ele pagou o preço por nós. Nós precisamos tomar posse, crendo nele. Porque se nós não tomarmos posse, irmãos, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Aleluia, Deus. E Ele não vai pagar de novo. Ele não vai pagar outra vez. Glória a Deus. Assim como Cristo nos comprou e fomos propriedade particular dele. Uma referência bíblica está no livro do Evangelho de João, capítulo 6, do 37 ao 40. Você quer, ok? João, capítulo 6, 37 ao 40. Para nós entendermos, irmãos, que quem é de Cristo é de Cristo. É que nós não sabemos quem é quem. Não podemos julgar ninguém. A Bíblia não nos dá esse direito. Mas a Bíblia garante que todo aquele que é de Cristo, ele não perde. Aleluia. Ainda, aí onde que está? Ainda que Deus precise fazer como está fazendo com esse povo. Está entendendo? Quem é de Cristo, ele não perde. Ele não perde. Ainda que Cristo precise agir da maneira mais difícil, da maneira como que o ser humano responde, através do sofrimento. Se preciso for, ele vai usar da sua autoridade, capacidade e do seu grande amor. Porque às vezes o sofrimento na nossa vida é o amor de Deus e a gente não entende. Aleluia. Sabe
fica chateado, ele fica triste, fica jururu. Na cabeça dele, o pai está castigando porque o pai é mau, não é assim? O filho não entende na hora. Mas na cabeça do pai, eu amo ele, por isso não posso voltar atrás. Se eu voltar atrás, ele se perde. Se eu voltar atrás, ele não volta. Ele vai mais longe. Por isso, muitas das vezes o pai, ele é obrigado a agir dessa forma. Eu tenho 2 filhos, Sara e o João. Na Sara eu nunca coloquei a mão na Sara. Mas o João teve uma vez que não teve jeito. Eu avisei por 3 vezes. Eu avisava mesmo, assim, conversava, explicava. E da 3ª vez, eu corrigi ele. Foi a primeira e a última vez que eu corrigi ele batendo. Mas foi necessário. Aquele ditado que diz, né? Doía mais em mim do que nele. Mas fala isso pra ele, pra você ver. Por que dói de nós? Porque a gente não quer. Quem quer? Quem gosta de ficar corrigindo o filho dessa maneira? Não, ninguém gosta. Mas quando você percebe que o filho está indo com uma rebeldia que fica perigosa, o que é a sua atitude como pai que ama? A correção. Ou é isso agora, ou no futuro alguém vai corrigir ele. Deus, ele muitas das vezes resgata o seu povo da mão do inimigo de maneira dura, através do sofrimento. Mas esse sofrimento de Deus é muito melhor do que o sofrimento que vai passar na mão do inimigo. Deus disse a Davi uma certa feita, quando aconteceu uma situação bem confusa, Deus disse: Davi, escolhe 3 coisas. Você vai cair na mão do teu inimigo, vai ter não sei quanto tempo de peste, tinha mais algo. E Davi falou: Senhor, eu quero cair na tua mão. Eu quero cair na tua mão, porque o inimigo não tem misericórdia. Cair na tua mão, porque tu você tem misericórdia. Pode se arrepender, ou pode, vamos dizer assim, no meio do caminho, ter misericórdia e abrandar o castigo. Mas é muito melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo. Então, ninguém escapa da mão de Jesus, irmãos. A sua igreja escolhida não escapa da sua mão. Olha só, versículo, capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 37, diz assim, 37 até o 40. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Mais um, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Deus tem um plano para a sua igreja. Por que ele está dizendo que ele não perde? Porque Deus pagou, irmãos, o preço é dele. Só que nós não sabemos quem é essa igreja, indivíduo por indivíduo. Nosso dever é pregar o Evangelho a todos. A todos. E todos os ouvintes, o seu dever é crer em Jesus. E o aceitar e o obedecer. Viver para ele, como uma esposa deve viver para o marido. É por isso a representação de um homem e de uma mulher. Quem é o homem ou quem é a mulher que gostaria de viver com alguém que fica pulando a cerca? Ninguém merece uma coisa dessa. O casamento foi feito para ser uma bênção. Deus disse: o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. Esse é o projeto de Deus para uma família, esse é o projeto de Deus para a igreja, que ela venha servi-lo e ser somente dele. Então Deus, irmãos, ele não aceita que nós o adoremos aqui e lá fora nós sejamos outra coisa. Ele não aceita isso.
aquilo que nós vivemos aqui, nós devemos viver lá fora. Ninguém está falando de perfeição. Mas existe, a gente sabe disso. Eu vou falar pessoas, ninguém sabe quem, não quero saber. Que às vezes está dentro da igreja, mas está enganando, achando que está enganando. Vivendo uma vida dupla. Aqui uma coisa, lá fora outra. E enganar a igreja pode até enganar, porque eu não tenho obrigação de investigar a vida de ninguém. É verdade? Nem quero. Né? Mas a Deus, a Bíblia diz que se a gente subir lá no alto, mais longe, aonde nem avião vai, a Bíblia diz que ele está lá. E a Bíblia diz, se você for lá nas profundezas, lá do mar, lá, no lugar mais fundo, lá ele está também. Quer dizer, não importa o que você parece para mim, o que eu pareço para você, importa o que eu pareço para Deus. Assim como uma esposa deve respeitar o marido onde ela estiver, e o marido respeitar a esposa onde ele estiver, mesmo que ela não esteja vendo, assim a igreja deve respeitar a Deus aonde estiver, no trabalho, na escola, na rua, no lazer, porque nós temos o nosso lazer, temos o direito, no lazer também devemos respeitar a Deus, numa festa, aonde nós formos temos que ser luz. Então, Jesus não perde sua igreja, irmãos. Ele disse aqui, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que é o virá a mim aqui, irmãos? Ele garante que virá. Ele não diz como. No livro de Oséias, Deus está dizendo, eu vou trazer de volta essa esposa. Mas não vai ser da maneira fácil. Vamos lá. No versículo 4, irmãos, Deus diz que o seu povo deixará de ser uma nação. Aqui já começou, mais uma vez, Deus mostrando o sofrimento. Pois não terá rei nem líder. Isso ocorreu quando os assírios invadiram e conquistaram o reino de Israel. Isso aconteceu no ano de 722 a.C. E que até hoje não tem rei. Certo? Eles voltaram a ser uma nação, né? No ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, Israel voltou a ser uma nação. Mas até hoje eles esperam esse grande líder, que para nós é Cristo, mas que para eles, mas que eles não reconheceram e mataram na cruz. Até hoje eles esperam um grande líder. Nós sabemos quem é esse grande líder, é Cristo. Eles até hoje esperam um Messias. Mas Deus diz aqui, irmãos, que eles ficariam muito tempo sem ter um grande líder, um rei. Isso aconteceu quando? No ano de 722. Não muito tempo depois que o profeta Oséias, Amós, profetizou. Pouco tempo, eu digo, para uma nação acabar, algumas décadas é pouco tempo, né, irmãos? Quase que um como é que fala? Quando o relógio vai de trás para frente? É quase uma contagem regressiva, não é verdade? E Deus disse aqui o quê? Vocês vão deixar de ser uma nação. No ano 722, irmãos, a Assíria, que era o grande império, tinha muito poder bélico naquela época, foi conquistando aos poucos esse reino de Israel. E em 722, irmãos, entraram e destruíram tudo. Mataram muita gente. Pegaram o povo de Israel que estava aqui, uma parte, mandaram para outro lugar, cataram o povo de outro lugar, trouxeram para cá para misturar e miscigenar a etnia do povo. Foi daí que surgiu os famosos samaritanos, que são israelitas místicos. Místicos não é misturado, né? Miscigenado, né? Já não era mais original, vamos falar assim. A gente não acha as palavras, não, tem que usar aquelas que dá para entender. Né? Ou seja, se um israelita se casou com um fenício, ele não é mais israelita, o filho que nasceu. O filho que nasceu agora não tem um parentesco de uma nação só. E aqui eles deixaram de ser, irmãos, uma nação. Passaram agora a viver em lugares onde mandavam, não tendo mais um rei, não tendo mais autonomia sobre a própria vida. E isso daqui já era a mão de Deus.
colocando a mão sobre o seu povo e trazendo sobre eles esse sofrimento. E sempre na hora do sofrimento, irmãos, o remanescente de Deus, ele aparece. Isso acontece até hoje nas igrejas. Às vezes as igrejas estão indo assim, de repente, é uma palavra que se usa hoje, né? Das igrejas, assim, Deus vai balançar a figueira, né? Quando a gente quer pegar fruta numa árvore que a gente não está a fim de subir, o que a gente faz? Você dá uma chacoalhada, as frutas que estão mais maduras ali, pé dentro, pé fora, né? Cai, mas não cai, ela cai. Ela cai. E às vezes quando Deus ele quer, como Cristo falou, trazer o seu povo para perto de Cristo, ele balança a figueira. Ele põe o povo em prova. Ele traz o sofrimento e com isso ele traz o seu povo para perto de si. Porque quando nós somos povo de Deus, na hora que a coisa aperta para o nosso lado, na nossa memória vem aquilo que foi pregado semana passada. Ela estará no sofrimento, lembrará, olha, voltarei ao meu primeiro marido, porque eu ia muito melhor antes do que agora, que eu aqui coloquei como filho pródigo, que é a mesma coisa. No capítulo 2 tem uma passagem que é idêntica ao filho pródigo. Eu vivi uma vida boa, me afastei desse marido, né? Aqui o povo simbolizando Deus, a Gomer, né? Me afastei desse marido bom, fiel, amoroso, e foi viver uma vida de prazeres. Mas lá no sofrimento ela se lembra, peraí, estou sofrendo agora, e agora me lembro que a minha vida era boa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, porque esse marido é bom. Irmãos, Jesus está sempre de braços abertos, é o povo que não vem para ele. Mas quando Deus quer balançar a figueira e trazer o seu povo para perto de si, ele balança a figueira, os remanescentes voltam. Voltam chorando, se humilhando, arrependido, mas o importante aqui, que volta. Está entendendo? Isso é o importante. Aí você fala, mas é aqueles que não voltam? Mas eles estavam mesmo aqui? A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos outros escolhidos. Infelizmente, irmãos, hoje, em muitas igrejas, tem que falar de igreja, né? A gente não é o povo de Israel, né? A gente é a igreja de Cristo. A gente sabe, irmãos, que hoje se usa muitas estratégias para atrair as pessoas para a igreja. Boa música, eventos grandes, pregadores de renome, cantores de renome, para atrair o povo. Mas esse povo está vindo atrás de Cristo ou atrás dessas coisas? E aí quando Deus está vendo que aquilo ali está um perigo para o seu povo, porque em toda igreja tem um povo de Deus. Quando aquilo está se tornando perigoso, Deus vai lá e balança a figueira. Deixa eu cuidar do meu povo. Está entendendo? Porque Deus tem a sua igreja, irmãos. E a sua igreja é dele, como Jesus disse. Eu não perco nenhum daqueles que o Pai me deu, eu não perco. Porque eu vim para obedecer a ordem de quem? Do meu Pai. Que é trazer de volta para si o seu povo. Versículo 5, irmãos. Deus reafirma a promessa que fez no capítulo 1, versículo 11, que diz, eu vou ler aqui. No capítulo 1 de Osés, versículo 11, diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O que diz no versículo 5 do capítulo 3? Depois tornarão os filhos de Israel, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Isso é uma promessa, irmãos, que a gente chama de escatológica, que ela é para o tempo do fim. Ele está dizendo que esse povo ainda, e ele está falando aqui para o povo dele mesmo, Israel, no tempo do fim, que eles vão novamente, eles tornarão os filhos, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. Um dia isso vai acontecer. Hoje os israelitas, judeus, a gente conhece como judeus hoje, né?
eles não reconhecem a Cristo. Mas ele diz que um dia eles vão reconhecer. E a Davi aqui, irmãos, não é o rei Davi não, tá? Mas é a linhagem de Davi que esse povo de Israel abandonou quando Salomão morreu. Não sei se todos sabem, bem rápido, mas quando Salomão morreu, o reino de Israel, que era 12 tribos, se tornou em 2 povos separados. A tribo de Judá, com Benjamim, que se tornou o reino do sul, e o reino de Israel, que é chamado de Israel do norte, com 10 tribos. Então esse povo abandonou a Davi, a linhagem de Davi. Só que a linhagem de Davi como rei era a promessa de Deus, porque Deus disse: do trono de Davi não faltará rei. E a gente sabe que Cristo é o rei prometido. Então no final de tudo, irmãos, eles voltarão a servir ao Senhor e a Davi. A Davi quem? Aquele descendente de Davi que vai estar no trono, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Isso é uma promessa para o fim escatológico. Escatológico, irmão, significa tudo aquilo que é estudado da parte do final. Apocalipse, que ninguém gosta de ler, né? Livro de Apocalipse. Tem gente que pensa que o livro de Apocalipse é um livro tipo de terror, né? De dragão, de 7 cabeças, aquela coisa toda, né? Mas não é, irmãos, é só difícil de interpretar. Por isso que não é muito falado. Porque existe, como é difícil de interpretar, existe muitos estudos, um caminha para um lado, outro para o outro, e às vezes acaba trazendo mais confusão do que clareza, né? Mas é a palavra de Deus da mesma forma, tá? Então, aqui no versículo 5, irmãos, do capítulo 3, Deus está fazendo uma promessa para o tempo do fim. E eu acredito, né? Creio que essa promessa escrita foi uma das mal interpretada pelos doutores da lei, fazendo que os israelitas pensassem que o Messias seria um grande libertador. Por que eles não creram em Jesus? Porque eles entendiam que o Messias seria um líder que reuniria o seu povo, organizaria um exército, expulsaria os seus inimigos, que na época eram os romanos, e estabeleceria no reino de Israel essa promessa do versículo 5. Está entendendo? Eles entendiam que o Messias era essa pessoa. Ele é, mas lá no fim. Mas o Messias que veio no tempo dos romanos era aquele que iria ser o sacrifício. Está entendendo? E eles não conseguiram entender isso. E aqui a gente vê e pode entender que esse versículo aqui deixa entender, e eles entenderam, que esse Messias seria um grande líder. Então eles nunca esperavam um Messias humilde para morrer numa cruz, mas eles esperavam um grande líder que os libertaria dos seus inimigos, né? Então aqui o que acontece? Eu creio que a promessa escrita, que essa promessa do versículo 5 foi mal interpretada pelos doutores da lei, fazendo que os israelitas pensassem que o Messias seria um grande libertador, e por isso não entenderam a missão de Cristo, o Messias. O que as pessoas e que as pessoas entendam, ou o que pensam em relação a Deus. No fim das contas, eles tiveram a oportunidade, mas esperavam uma outra coisa. O Messias veio, só que eles só pegaram aquelas partes que eram interessantes. Irmãos, isso é natural nosso. Muitas das vezes Deus fala algumas coisas, a gente só pega aquelas coisas que Deus fala: é vitória, vou te levantar. Mas às vezes antes da vitória Deus se humilha, busca, vai. Essas partes a gente não está muito interessado. Não é verdade? Irmãos, antes da exaltação vem a humilhação. Cristo foi exaltado. Diz que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Significa que engloba tudo. Mas antes dele receber todo esse poder, o que aconteceu com ele? Ele foi humilhado, cuspido, maltratado e morto. Às vezes nós queremos a bênção e começar de cima, irmãos.
é de baixo, tudo começa de baixo. Tem um pé de fruta aqui, acho que é de abacate, né? É gigante, né? Mas eles são de baixo da terra. Hoje é uma bênção aí, né? Eu só não boto o carro de baixo ali quando ele está cheio. Pode não ser tão bênção assim. Mas quem olha hoje passa a falar, meu Deus, que árvore linda. Sai de baixo, irmãos. Aleluia. Às vezes Deus, para te exaltar, te convida para se humilhar. Não é? Os judeus aqui só queriam o libertador, um cavalo branco, né? Igual Davi fazia, o guerreiro, não perdia a batalha. Mas primeiro Cristo veio para pagar o preço. E isso daqui serve para a nossa vida. Muitas vezes, ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele é o nosso mecânico de bicicleta, o Valadares. Aqui todo mundo já conhece ele agora, né? E aí, conversando com ele falou assim, a gente estava falando sobre algumas coisas, alguns acontecidos que acontecem na vida da gente, tipo um tombo de bicicleta, né? E ele estava falando que uma vez quebrou o pé e iam colocar ele na caixa. Mas ele pagava a casa dele, tinha 2 filhos, e ele sabia que caixa era sofrimento, né? E aí, em 15 dias, ele pediu, pelo amor de Deus, para o médico tirar o gesso para ele voltar a trabalhar. Ele disse que trabalhou, se recuperou assim. Trabalhava de pé, numa gráfica. Aí ele falou, hoje eu sou aposentado. E ele falou, tem gente que fala, como é que você conseguiu? Porque ele é um rapazão. Eu chamo que é rapaz ainda, porque ele tem 50 e eu acho que 2 anos. Sim. Ele aparenta um pouco o irmão. O irmão é Fernando? Fernando. Ele aparenta um pouco, só que ele é mais alto um pouco. E ele falou, e tem gente que pergunta, como é que você conseguiu? Ele falou, como que eu consegui? Rapaz, eu trabalhei 30 anos, à noite. É por isso que eu aposentei. Só que muitas das vezes a gente está de olho na aposentadoria dele, mas não sabe a caminhada que ele está entendendo? Jesus foi honrado, irmãos, mas sofreu. Muitas das vezes nós queremos a bênção, não queremos pagar o preço. Irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui, recebendo essa palavra, podendo sentir a presença de Deus, alguém teve que pagar, irmãos. E esse alguém foi Cristo. Eu disse que não ia falar, vou falar, né? Tomei um tombo de bicicleta ontem. Eu estou ralado na parte lateral aqui da esquerda, que dá uma funilaria, né? Rapaz, dói. Meu Deus do céu. Depois eu tive que jogar álcool mesmo, pá. Né? Rapaz, dói demais. Agora imagine, irmãos. O prego no pé, na mão. E não é assim, pregou e matou. Não, irmãos, ele passou o dia inteiro lá, sangrando, fazendo força para ficar de pé. Só que ele sofreu 2 vezes, né? Sim. Quando ele subiu no Getsemane, ele sentiu ele viu toda a agonia que ele ia passar. Sim, exatamente. Ele já sabia pelo que ia passar. Agora, se a gente sofre com um ralado, irmãos, imagina o sofrimento que Cristo teve na cruz. E tudo isso ele fez porque ele é esse marido amoroso, que pagou o preço para resgatar essa esposa que não merecíamos. A Bíblia diz que nós merecíamos o inferno, mas deu Deus para nós o direito de ir para o céu. E para ter esse direito, ele teve que pagar. E o pagamento foi o sofrimento de Cristo na cruz. Então nós devemos olhar para Cristo, irmãos, como tudo. Tudo. Cristo é tudo. E tudo que está fora de Cristo é engano, é sofrimento, é o que esse mundo oferece. Deuses que humilham, deuses que machucam, escravizam, é o que esse mundo dominado pelo diabo oferece. E quantas pessoas estão escravizadas? Mas o preço já foi pago. E todo aquele que é de Cristo, Cristo vai trazer, que seja pelo sofrimento, que seja pelo chicote. Porque a Bíblia diz aqui, Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu, eu não perderei, não será lançado fora. Então o conselho para você é venha, assim, andando. E é bonitinho. Venha. Porque Cristo
está chamando. Assim como no capítulo 1, no capítulo 2, a Gomer estava no poder do seu marido, ainda que ela era infiel. Mas ela estava no poder do seu marido e ele a tratava bem. Ela não precisava ter saído, se tornado uma escrava, passado por humilhações, para depois ser comprada de volta. Não precisava. Poderia ter ficado ali, desfrutando do amor. É o que Cristo faz. Chama com amor. Mas se ele tiver que chamar pelo amor, ele também vai chamar. Ele também vai chamar. E agradeça a Deus se você vier pelo amor ou pela dor. Porque nesse mundo aqui tudo é passageiro, inclusive a dor. Mas a Bíblia diz que o inferno é eterno. Lá o bicho não morre, o fogo não apaga. Irmãos, é uma palavra dura, mas é a verdade. Aqui o sofrimento é passageiro. Já estou tratando aqui, amanhã mesmo vou pegar lá para não perder o ritmo. Né? Mas cuidado dessa vez, irmão. Mas o machucado vai sarar. Vai sarar. Não vai informar em nome de Jesus, não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o inferno é terrível. Lá é sofrimento. Lá não tem descanso. Aquela parábola de Lázaro e o rico mostra isso. Lázaro viveu uma vida de sofrimento, mas como eu disse, aqui é passageiro. Uma vida de 70 anos, comparada à eternidade, passa rapidão, piscar de olho. Mas o rico que desfrutou de muitas coisas aqui, a Bíblia diz que ele foi para o tormento. É claro que aquilo ali é uma simbologia que Jesus está mostrando o que é o prazer de estar nos braços de Abraão, né, no seio de Abraão, que é chamado assim, lugar de descanso, e a tormenta que é viver num lugar de eterno sofrimento. E o que a Bíblia diz? Que o rico dizia de lá para o Lázaro pelo menos molhar o dedo na água e aliviar. E a resposta foi: quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. E aí ele disse o quê? Então pelo menos deixa eu avisar os meus parentes para eles não virem para cá. Só que o que a Bíblia diz? Aqui na terra tem os profetas. Hoje eu estou sendo profeta, anunciando a palavra, mostrando que Deus quer salvar, mostrando que Deus quer que nós voltemos. Ele diz: não, ninguém desce para falar nada. Quem foi, foi e não volta. Lá embaixo tem os meus profetas pregando a mensagem. E quem ouvir, que creia. Glória a Deus. Assim é a palavra de Deus, irmãos. E hoje ela é pregada, mas um dia ela deixará de ser pregada. Então vamos aproveitar a oportunidade, né? Oséias, como Deus pagou o preço, foi lá e comprou sua esposa. É um homem muito amoroso, né, irmãos? É claro que tudo isso é a graça de Deus operando na vida dele. O ser humano não tem capacidade para isso. Mas ele foi lá com amor, resgatou a sua esposa e a trouxe de volta. E disse: você vai ficar comigo. E agora você não vai ser mais de ninguém. Você é minha. Assim como Cristo disse: você é meu. Não te deixo, não te largo. Nem que eu tenha que ir lá né? Mas você é meu. Amém? Eu recebo essa palavra hoje. Tá? Conclusão, irmãos: não importa o que as pessoas entendam ou o que pensam em relação a Deus, a Bíblia mostra que Deus ama o seu povo e que quer salvar a todos, mas que tem um povo a quem ele chama de noiva, e esse povo é a igreja, que um dia vai morar com Cristo. Isso inclui todos quanto receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, gente? Vamos agradecer, amém? Sábado é a Ah, sim. nossa festa. Sim. Irmãos,